Oi pessoal que faz parte aqui do meu canal, recebam minhas boas-vindas e hoje eu vou falar sobre Periféricos que está em Prime Video. Gente, fui assistir Periféricos só agora, a gente tá em junho de 2023, Periféricos foi lançado em 2022, e eu fui assistir justamente na semana do lançamento do Apple Vision, então assim, uma coisa colocou a outra dentro da minha cabeça e eu quero compartilhar um pouquinho com você. Periféricos se passa numa realidade 10 anos da nossa frente, se passa em 2032, e a gente conhece a Flynn, que é uma jovem que deve ter, sei lá, uns 19 anos, 20 anos, que é muito boa em videogames, em jogos de simulação, luta muito porque ela cuida da mãe dela, que tem, acho que é um câncer, mas a doença fez com que ela perdesse a visão também, então torna essa mulher muito dependente da própria filha. E a Flynn tem um irmão chamado Burton, que é um ex-combatente de guerra, e é um cara com quem ela não consegue lidar muito, porque ele tem diversas sequelas, justamente por ter lutado na guerra pelos Estados Unidos. Então, esse é o panorama dessa menina, que tem essa vida, assim, atribulada. Uma coisa interessante a dizer é que ela trabalha numa empresa que é de impressoras 3D. E nessa empresa é possível você imprimir desde armamentos, armas, né, até medicamentos. Porque naquele momento, né, daqui a 10 anos, é possível você imprimir qualquer coisa. E essa empresa onde ela trabalha lembra muito as empresas de xerox de hoje em dia, assim, que ainda existem em várias cidades do Brasil, assim, sempre tem uma menina novinha que trabalha lá, ou então um jovenzinho que trabalha lá. Ela e mais dois caras trabalham nessa empresa de imprimir em 3D, e os três são muito bons em jogos de simulação. Esse panorama, esse contexto todo não fica claro de primeira, nos primeiros episódios, porque eles usam aquela técnica em que eles vão desvendando e explicando pra gente ao longo dos episódios por que cada coisa está em seu devido lugar, o que eu acho maravilhoso e faz com que você tenha que assistir a série até o final. Agora vamos para onde começa o problema. O irmão de Flynn, o Burton, ele descola um job, que é testar um simulador novo que está vindo aí de uma empresa colombiana. Só que assim, quem é muito boa em simulação é a Flynn, e a empresa não sabe, né? Então o irmão dela, o Burton, pede para ela testar esse simulador para dar opinião e propor também melhorias, que isso ia fazer com que ele ganhasse uma graninha, o que ajudaria muito na compra dos medicamentos da mãe deles. Então ela vai para esse simulador e ela fica chocada porque ela tá num tipo de tecnologia que ela se sente transportada para outro lugar, não uma simulação. Parece que o corpo dela realmente está em um outro lugar, talvez numa outra dimensão, né? E a primeira vez que ela vai é super interessante, e ela volta assim com o olho brilhando, né? Porque quem gosta desse tipo de realidade deve ficar ainda mais impressionado quando tem uma realidade que é praticamente real, né? E ao longo dos episódios a gente vai descobrindo que sim, ela é transportada para 60 anos à frente. E o planeta de lá a 60 anos tá, tipo assim, praticamente acabando, assim. Passou por outra pandemia, por terrorismo doméstico, por apagões em toda a América do Norte. Tá assim, o caos. E para completar, nessa primeira simulação que ela fez, ela encontrou uma mulher, e essa mulher roubou dados de um lugar e sumiu. E aí, para quem está naquela realidade, a Flynn roubou dados. E aí, quem está naquela realidade manda pessoas extremamente competentes na tarefa de eliminar pessoas para correr atrás da Flynn e da família dela. E aí é muito legal, porque ao longo da série a gente vai vendo que esse irmão dela foi feito cobaia humana para um experimento que torna exércitos como se eles fossem todos por uma mesma teia, assim. Eles ficam tão conectados no corpo mesmo deles, eles recebem, tipo, eles chamam de Haifa ou Raia, agora eu não vou lembrar exatamente, me perdoem. Mas é tipo como se colocassem sei lá, um circuito assim no pulso de todos eles, que eles conseguem se conectar e agirem juntos, em conjuntos para batalhar, para defender, para matar, enfim. É muito interessante, porque como eles têm essa possibilidade, aparecem cenas assim, cara, que são, suculentas de assistir, e eu nem curto essa coisa de arma, de briga, de guerra. Quando começa a cena de luta, eu já, sempre durmo, mas nessa série eu fiquei acordadíssima, porque
Foi bem interessante observar isso, dessas ideias que eles tiveram a partir do momento em que se tem um exército totalmente conectado e muito habilidoso, né, nessa tarefa de defender com armas, né, que não é muito interessante. Mas na série ficou super interessante. Uma coisa que eu criticaria na série é que o papel da Flynn não é exatamente a protagonista que a gente... que eu gostaria de ver, sabe? Ela é muito inteligente, ela é muito fodona, ela é muito legal, ela é muito cuidadosa com a mãe dela, eu acho isso muito bonito. E ela faz muitas coisas para tentar encontrar uma cura pra mãe dela, já que ela tá... Cara, agora que eu pensei, será que eu tô gravando? Tô gravando, graças a Deus. Então ela faz muitas coisas para tentar encontrar uma cura para a mãe dela, já que ela tá indo pro futuro, né? É um futuro super tecnológico. Mas, ainda assim, por exemplo, nessas cenas, assim, de resolver mesmo, eu gostaria mais que fosse mais ela, sabe, assim, e eu acho que ela divide bastante protagonismo com o irmão dela, que não chega a ser um personagem tão bem construído quanto o dela, entendeu? Por outro lado, eu entendo essa escolha, porque eu acho que se essa menina tivesse todas essas possibilidades, né? Ela fosse uma ótima gamer, se ela fosse uma pessoa muito legal, bem trabalhadora, gente boa, que não fura o olho de ninguém, e ainda por cima ela conseguisse mexer em arma, ia ser uma coisa inverossímil, né? Então, eu entendo um pouco isso, assim, dela ser essa personagem que divide esse protagonismo nesses momentos com o irmão dela. Mas, assim, valorizo muito, elogio muito, assim, as escolhas de roteiro para encontrar saídas, assim, estratégicas para problemas graves. E isso acontece direto na série. É muito legal como que... Eu acho que quem escreveu o roteiro joga muito videogame. Porque é maneiríssimo como que eles resolvem os problemas mesmo, sabe, assim. Eu não quero contar pra não dar muito spoiler, mas vale muito a pena, principalmente uma cena que acontece numa clínica, que tem um assassino que tá esperando que eles cheguem lá e eles conseguem resolver o problema. Essa cena é foda. Um outro momento também que me incomodou um pouco foi um diálogo que o Burton tem com a Flynn, falando que ela é muito sensível e que isso não era bom naquele momento. E aí ela vira o jogo falando, não, minha sensibilidade é importante sim, não é só o seu raciocínio que vale e tal. E aí coloca muito a mulher nesse lugar de que a mulher sempre é mais sensível que o homem, né? A mulher é sempre, e o homem é sempre racional. Isso é um grande caô, não tem comprovação científica e tem vários momentos na vida em que um homem vai ser mais sensível que uma mulher e uma mulher vai ser mais sensível que um homem. Pessoas são sensíveis e têm seus níveis de sensibilidade aguçados dependendo das situações. Então, não gostei desse ponto também. Recomendo a série Periféricos porque, primeiro, porque eu amo tecnologia, segundo, porque eu queria muito ter o Apple Vision, e aí eu fiquei imaginando, gente, se eu tivesse um Apple Vision, será que eu conseguiria ver coisas, assim, viver essas simulações? Infelizmente, eu amo tecnologia, mas não tenho muito dinheiro, então eu acesso só uma parte da tecnologia, mas acho que vale muito a pena assistir, porque é uma série curta, vai ter segunda temporada, mas assim, os episódios são até meio longos, mas são episódios bem estruturados, sabe? Não tem aquele monte de nariz de cera. Acho bem legal a experiência de assistir essa série. As atuações são muito boas e eu acho que eles trazem um respiro de futuro, assim, de novidade, um futuro pra nós, né? Porque eu acho que tudo que eles retratam na série já deve estar em desenvolvimento no mundo, mas são coisas que não chegam pra gente porque elas ainda não são usadas. Então, eu acho muito legal pensar no futuro. Eu gosto muito da tecnologia digital, da tecnologia, enfim, usada para beneficiar seres humanos, né? Então, foi muito legal assistir essa série e eu quero deixar essa recomendação para vocês nessa semana também. Se você não for inscrito aqui no meu canal, eu te faço esse convite nesse momento, minha deusa. Se inscreve, aperta o botãozinho de inscrito e aí você pode me ajudar a fazer meu canal crescer e também assistir tudo que eu já publiquei por aqui, tá? Eu tô aqui toda semana. Um beijo e eu te espero semana que vem.